Boa noite a todos os irmãos. Hoje, em 19 de março de 2021, como costumeiramente fazemos, estamos a fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Então vamos primeiramente levar o nosso pensamento a Deus, pedindo a força, o amparo do mundo espiritual, que os espíritos encarregados de administrar esse Evangelho no lar, que acontece todas as noites, possam nos proteger, nos inspirar para levar aquela lição tão necessária a cada um de nós. Em nome de Deus e de Jesus, nós damos por aberta essa atividade. Então, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o item 1, 2 e 3. O item 1, que tem como título: O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, Jesus dirá para aquele que estiver à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai. Tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que ouvimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: Em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que ouvimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupa, doente ou na prisão e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: Em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Analisando esse primeiro item, meus irmãos, a gente nota a identidade de Jesus com aqueles necessitados. Ele se faz ver nas pessoas que estão com fome, com sede, com frio, doentes, encarcerados. Ele se iguala a essas pessoas, porque talvez ele queira dizer que aí ele está nas pessoas, no meio das pessoas necessitadas. E no momento que nós nos identificarmos com essa fala de Jesus, nós, em todos esses sofredores, nós vamos enxergar aqueles irmãos tão necessitados do nosso apoio, que ao fazermos isso, nós estaremos cumprindo com aquilo que Jesus nos deixou, com aquela identidade com as pessoas necessitadas. Jesus foi tão magnânimo nesta passagem, quando ele se analisa, se iguala a todas essas pessoas. Então é muito importante isso aí, meus irmãos, porque quando a gente chega perto de uma pessoa necessitada, a gente tem que estar desvestido de toda arrogância, toda empáfia, para agir, para minimizar aquela situação daquele irmão, seja com a palavra, com a roupa, com o abrigo, com um prato de alimento, ou somente, às vezes, só com o ouvido para ouvi-los. Então é muito importante isso aí. E isso nos traz paz. Com essa mensagem, Jesus nos direciona, por isso ele é nosso guia e modelo da humanidade. Ele nos direciona para a verdadeira caminhada.
A verdadeira caminhada não está nos bens materiais, não está nas posses, não está a exaltação do ser humano, mas a enxergar como uma grande família. Vamos dar início então ao item 2. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: Devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: Respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuide bem desse homem, e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: Aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. É um lembrete muito seguro para nós, né, meus irmãos? Aqui, 4 personagens nessa parábola, né? O sacerdote, o levita e o samaritano, e a pessoa atingida, lesionada por aqueles irmãos. Então é importante, meus irmãos, deixar bem claro: a religião não salva ninguém. A religião nos direciona, como o próprio a origem da palavra religião, que é religare, né, que é religar Deus, o homem a Deus. Essa é a função da religião. Mas o que vai ser contado quando nós partirmos dessa vida física aqui? O que nós fizemos de bom? Não vão te perguntar, não vão me perguntar também: tu é espírita, tu é católico, o que tu professou na terra? Mas sim, o que tu fizeste com tudo que tu recebeu? Essa é a pergunta que nós devemos estar preparados. Então, às vezes, as pessoas, por ser de uma religião, se atribuem um certo poder, uma certa diferença. A diferença talvez seja religar nós a Deus, como diz o próprio termo de origem. Mas não é isso. Não basta ter todas as orações na ponta da língua e não agir, não colocar em prática isso que Jesus nos pede. O item 3, então. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas 2 virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeite os inimigos, perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que é a caridade a única condição para se alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender
às questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-los. Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas, elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante: a felicidade reservada ao justo e a infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita, vocês que deram assistência a seus irmãos. Passem à esquerda, vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé. Não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça, etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Nessa última parte, então, humildade e caridade, e coloca a caridade como a principal das virtudes aqui, que dentro da caridade estão inseridas todas as outras virtudes. No momento que o homem age com caridade, ele se esquece dele e se coloca no lugar do outro. E tem um pensamento no meio espírita que diz: só é solitário aquele que não é solidário. Então, no momento que nós nos envolvemos com a vida dos outros, do nosso próximo, como diz o próprio Evangelho aqui, nós esquecemos um pouquinho de nós, esquecemos das nossas dores, das nossas dificuldades, e às vezes notamos do lado de nós pessoas muito mais necessitadas que nós. Enquanto nós reclamamos que temos que levantar cedo para ir trabalhar, muitos não têm o trabalho. Enquanto nós escolhemos a nossa comida, muitos não têm a comida. Enquanto nós desperdiçamos a nossa água, muitos morrem de sede. Então é assim, meus irmãos, que as coisas são. Então nós temos que mentalizar sempre esse Mestre amado Jesus, principalmente nesse momento que estamos vivendo da pandemia, né? Onde as pessoas às vezes precisam de um apoio, de um carinho. Aquelas pessoas que estão passando por essa doença, às vezes precisam de uma pessoa para comprar algo na farmácia, no mercado. É o momento de nós nos colocarmos à disposição. Aqueles que estão sãos e têm a possibilidade de fazer isso aí, estender um pouquinho, fazer o que Jesus nos pediu, socorrer aquele doente. Então, meus irmãos, e é um gesto tão nobre, tão bom, que nos enche de felicidade. Quando praticamos a caridade, nós sentimos energizados. Por quê? Porque estamos alinhados com o nosso planeta. Estamos alinhados com a evolução que está acontecendo. Essa pandemia nos faz meditar muito sobre isso aí. Qual é o nosso papel na sociedade? Quando aquelas pessoas, não vamos discriminar as pessoas que estão com essa doença. São irmãos, hoje pode ser eu, pode ser você. Então é o momento de mentalizarmos, de orarmos por essas pessoas, mas também praticarmos. Não julgarmos. Fazer o bem sem julgar, sem olhar a quem, sem distinguir quem seja essa pessoa. As oportunidades da caridade acontecem no nosso dia a dia, meus irmãos. Agora vamos para ilustrar também um pouco melhor esse item.
Vamos fazer a leitura da mensagem do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, de André Luiz, que diz o seguinte: o mais próximo. Beneficia o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. Participe do grupo de assistência, mas atente no convívio com a família. Realize campanhas de beneficência, mas não olvide a própria despensa. Costure para os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. Ame o próximo como a si mesmo e faça tudo o bem que puder, mas tenha em mente que a caridade começa em casa. É um alerta para nós, né? Então vamos encaminhar as nossas atividades, primeiramente, levando o nosso pensamento a Deus novamente. Vamos pedir a todos os irmãos que estão ligados neste Evangelho que recebam um passe espiritual, onde esses irmãos venham a espargir esses fluidos neutralizadores de energias negativas, de irmão com pouco ou nenhuma evolução. Que a partir desse momento esses irmãos sejam tratados no seu corpo físico e espiritual. Se for do seu merecimento, recebam a cura. Que os lares de cada um desses irmãos sejam inundados por muita luz, muita paz nesse momento. Vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram nos cadernos de irradiações da Casa Espírita Eulália Nogueira, que passam pelas cirurgias espirituais, nos cadernos de desobsessão também da Casa Espírita, que todos recebam muita luz em sua vida. Pedimos por aqueles irmãos que andam pelas ruas, desesperançados, entristecidos, irmãos que se encontram nos asilos, moradia transitória, irmãos que se encontram nos hospitais, acompanhados de seus parentes, irmãos que se encontram no presídio da nossa cidade. Que todos esses irmãos sejam visitados, recebam muita luz em seus corações. Vamos pedir de forma especial por aqueles irmãos que atuam na linha de frente contra o Covid. Equipes de saúde, segurança, educação, que todos recebam muita luz, muita força do mundo espiritual. Num só pensamento de luz, de muita força, esses irmãos se sintam esperançados, com muita fé. Agradecemos a Deus, a Jesus e ainda vamos pedir pela água que temos para beber. Que nela seja colocado remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Amigo Jesus, se aproxima o momento de nos despedirmos. Que a tua luz, a tua paz, a tua fé nos encaminhe, hoje e sempre. Que assim seja.